Boa tarde, Sinomar, boa tarde, curso. A gente queria aqui dar um resumo dos conceitos interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar para vocês. Eu sei que Simone tratou disso muito bem, trazendo diferentes perspectivas, mas eu queria lembrar das dificuldades, inclusive, de aplicar esses conceitos nas ciências ambientais. Ciências ambientais não é uma disciplina, é uma arcabouço, é uma arena onde você atua na questão ambiental, mas você inerentemente está trazendo um conjunto de ciências. Próprio nome, eu estou num departamento de ciências florestais, também não é uma disciplina, mas nas ciências ambientais ou florestais você pode ter uma disciplina como hidrologia, puramente biofísica, ou você podia ter disciplinas sociais, como o comportamento das pessoas, ou a visão das pessoas e seu relacionamento com o meio ambiente. Então, quando a gente fala de sistemas socioecológicos, já estamos trazendo diferentes disciplinas sociais, socioeconômicos, de um lado, com ecológico ou biofísica, de outro lado, e juntando esses. É uma outra campo de atuação muito relevante para nosso curso é política ecológica, e traz uma visão política sobre a gestão dos recursos naturais, política ecológica. Inclusive, tem artigos muito citados nesse campo, como um diz, cadê a política na política ecologia? E outro diz, cadê a ecologia na política ecológica? Porque o campo está tentando juntar os dois e, às vezes, é mais fácil a gente ficar em nossa zona de conforto e é difícil realmente integrar essas disciplinas. Uh, e muitas vezes a gente usa uma abordagem multidisciplinar. Então, podemos, por exemplo, para analisar um sistema socioecológico, trazer pessoas ecólogos e pessoas das ciências sociais juntos, uma equipe e junto analisando. Isso seria uma visão multidisciplinar. Enquanto interdisciplinar seria tentando realmente integrar as diferentes disciplinas. E agora, transdisciplinar seria além das disciplinas. Então, além da visão acadêmica, a visão científica, e incorporando as outras visões e outras formas de pensamento. Então, quando chegamos à ideia de biocultural, a gente está trazendo o bio e a cultura, mas não somente uma visão das ciências sociais ou ciências humanas da cultura, mas trazendo outras visões de outras culturas, outras formas de pensar, formas de analisar, formas de entender. E quando a gente está tentando abordar os problemas ambientais, a gente também tem que pensar na governança e os outros atores que estão no sistema. Então, não podemos tentar uma análise apenas científico sem incorporar conhecimento das pessoas que trabalham no governo, pessoas do setor privado, além das comunidades que podem ter seus próprios conhecimentos, mas as pessoas que trabalham no governo vão trazer outras formas de pensar. Eles não vão. Eu posso usar o exemplo de gestão de uma floresta. Você pode fazer a gestão da floresta só pensando nas árvores, qual é a árvore que vai cortar, qual é o crescimento das árvores, qual é a produção de biomassa, sem pensar na economia, sem pensar a pessoa que vai fazer essa gestão, porque eu posso fazer um desenho perfeito do ponto de vista biofísico, mas se economicamente não funciona, ou se a pessoa não tem capacidade, ou não tem interesse, então trazer todos esses elementos é fundamental para a gestão da floresta. Então, interdisciplinar está tentando trazer junto diferentes disciplinas
E se você não consegue fazer em um estudo, você pode juntar multidisciplinares, então trazer uma equipe de diferentes pessoas. E agora, transdisciplinar é pensar além da abordagem científica. Eu tenho um exemplo aqui que posso mostrar de uma figura de como a academia pode contribuir para a conservação biocultural. E aqui a gente está pensando que tem a ver com a interação com os atores. Então, a ciência, e isso tem a ver com. Simone colocou muito sobre a segunda parte da aula dela sobre pesquisa participativa. Como você colabora com os diferentes atores, sendo do governo, sendo da comunidade, sendo do setor privado? Então, se você vai compartilhar a agenda, compartilhar poder, co-desenhar, co-implementar um projeto, então isso implica integração de diferentes visões e formas de ver o mundo. E aí, o conhecimento transdisciplinar é isso que eu estava falando. Diferentes formas plurais de saber, acadêmico e não acadêmico. Então, pode ser tradicional, conhecimento indígena, mas também pode pensar em outros tipos de atores. E a gente está colocando que, para ter resultados positivos, você tem que incorporar essas diferentes formas de pensar e essas formas de colaborar. Basicamente, isso é o conceito. Sinoma, você queria dar um exemplo ou elaborar no conceito, como seria aplicado nas ciências ambientais? Então, muito bom. Eu acho que a sua explicação, ela responde todos os quesitos, né? E só para enfatizar mesmo a ideia de integrar, né, essas diferentes disciplinas, ou que seja, né, que ele chama também insights ou fontes, né, de conhecimento. E aí, assim, reforçando o que você disse de uma outra forma, o conhecimento experimental, né, esse conhecimento tradicional, e a gente pode até falar, Bob, no próprio expressão artística, né, que vai além da maneira, né, de, Uhum. de pensar. E eu acho que integrando esses vários conhecimentos, a gente tem realmente essa ideia mais holística, né, de entendimento e pensar em ações de transformação. E aí, eu fiquei pensando também em alguns pontos, mas eu acho que, por exemplo, políticas de saúde, né, é um bom exemplo assim dos desafios que tem, né? Você requer um monte de disciplina junto, um monte de profissional, né? Médicos, epidemiologistas, você tem gente da social, né? Sociólogos mesmo, psicólogos, antropólogos e gente da política pública, né? Então, assim, acho que é um exemplo fantástico de como você é, faz pesquisa transdisciplinar, né? Assim, na saúde pública. E o Brasil é um campo muito farto, né? Que a gente pode olhar e tem muito desses estudos, né? Quando você está tratando de um cenário, inclusive, mais macro e mais difícil, como você estava falando. E o outro, assim, saindo um pouco fora também para dar um exemplo, né? Que pode ser na ideia dos estudos de sustentabilidade, né, quando você envolve esses atores, que não é só cientistas, né, mas vamos supor, os fazedores de política, né, os políticos mesmo, né, eles fazem parte dos estudos de sustentabilidade porque eles fazem, no final, as leis que vão dar aplicação, regulação, controle, fiscalização, né, então, é parte de um processo mais macro, né, para pensar numa ideia de sustentabilidade, por exemplo. E aí, sendo, inclusive, um pouco mais, talvez mais direto, eu até anotei aqui, lembrando e eu acho que vocês aí que vão estar na aula também já devem ter tido essa experiência, que são as ações de pesquisação, né? Na educação é, ela é muito frequente, você tem tipos, muita gente envolvida com conhecimentos diferentes colaborando para identificar e endereçar problemas reais do mundo, né? Então, acho que isso é um bom exemplo. Outro que eu coloquei aqui, inclusive, eu sei que muita gente trabalha com monitoramento participativo, acho que de quelônios, mas os desenhos participativos, quando você envolve os locais, né, com
diferentes conhecimentos, envolve cientistas junto, gente do governo, né, como você já deu vários exemplos, eu acho que é um outro bom exemplo assim de como você acessa esse conhecimento, né? Então, um processo de um desenho participativo, você pode incluir a transdisciplinariedade, porque ela realmente vai conseguir ter uma capacidade maior de pensar eu acho que num escopo maior, né? Então, ela diferencia do nível, né, vamos dizer assim, dessa questão disciplinar, né, como você explicou, e do time, né, quando você pode ter multidisciplinariedade fazendo um plano de manejo, né, mas cada um trabalhando na sua área e você tem aquele diagnóstico socioambiental, diagnóstico ou social ou ambiental, né, são multidisciplinas, mas eles ali talvez não se convergem. O Bob justamente estava falando disso da interdisciplinariedade e aqui nesses exemplos que eu falei da transdisciplinariedade. Eu acho que é isso. Não sei se você tiver alguma coisa a complementar também do que eu Você falei. queria mostrar uma figura? Não, eu não tenho figura não. Na verdade, eu fiz anotação e eu acho que a Ok, gente pode explorar, perfeito. né? Eu acho que é isso. Eu acho importante reconhecer que é um desafio, porque a primeira coisa que saiu da avaliação da primeira bloco do curso foi a parte ecológica foi familiar e confortável, mas quando discutimos os aspectos políticos ou sociais, era novidade, era um desafio para entender. Eu acho que é o desafio que temos nas ciências ambientais para cruzar as diferentes formas, como falei na gestão da floresta, ótimo, eu posso perfeitamente dizer quantas árvores tem que cortar, mas se não incorpora o entendimento das pessoas que têm interesse, que participam. E quando a gente chega na ecologia política, a gente está tratando de poder, de como os atores, seus interesses, suas visões se aplica e se influencia no sistema. Então, entendemos que é um desafio, tanto a visão sistêmica quanto a ligação entre diferentes formas de conhecimento. Mas esse tipo de sinergia é que estamos tentando chegar. E é Uhum. desafio, mas eu acho que passo a passo vamos avançar. Eu acho, Bob, assim, só para também dar um outro exemplo, é, essa ideia das adaptações, das mudanças climáticas, né, elas também têm problemas que têm esse escopo, né, de envolver o ambiental, o social, o econômico e as dimensões de política, né? Então, quando você pensa nas mudanças climáticas, né, e pensar em adaptar todo esse, imagina, a gente tem que juntar um conjunto de atores, né, como você Sim, mas está também tem a falando, visão né? cultural também, e Claro, também desde sua visão do qual é o papel do ser humano nesse mundo. O ser humano isso chega na transdisciplinaridade e chega no arte e a cultura também, porque se claro. você acha que a planeta Terra é para o ser humano dominar e é nosso jardim, ou que nós somos nós somos responsáveis para cuidar, ou que nós somos impactados. E como você comunica isso com diferentes atores que têm diferentes visões? Então, a importância eu acho que uma palavra-chave em tudo isso é humildade. Reconhecer que nós, como cientistas, não tem a resposta. Temos o que contribuir e temos que dialogar com outras formas de conhecimento. Isso é reconhecimento e valorizando a perspectiva do outro. Empatia, em diálogo, mas desde epistemologicamente, entender que nossa forma de ver é uma e existem plurais formas de ver, de entender, e essas são relacionadas a nossas crenças e Uhum. nossas perspectivas. E só porque eu penso assim, não significa que todo mundo tem que pensar assim. E eu tenho a obrigação de dialogar para resolver os problemas que são o foco das ciências ambientais. Claro.
Não, perfeito, porque isso justamente na ideia da mudança climática é Ah, pensar nessas comunidades que estão vulneráveis, né? é. E quantos estão aí, e comunidades indígenas, né? E para Hum, desenvolver essas estratégias mesmo, né? De, por exemplo, hum, resiliência, adaptação, que é o que você está falando. Quanto tempo esses povos tradicionais, né, os indígenas, que não têm um conhecimento, não estão publicando na academia, né? O conhecimento deles são fatos, mas eles estão resistindo, né, a tantas ameaças, já a tantos problemas, né, estão adaptados. Então, eu acho que é um bom exemplo também no que você está trazendo da gente realmente, né, ter um pensamento bem mais amplo, né, e transpassar essas fronteiras, né, da disciplina, né, dessas barreiras, vamos Esse é o dizer, nosso desafio. né? Obrigado, Sinomar. Foi ótimo conversar com você. Espero que todo mundo curtiu e que essa é uma conversa longa que vamos Claro. continuar ao longo do curso, tá? Tá. Esse é o nosso grande desafio. Um abraço a Obrigado, todos. Bob. Isso, um abraço.